Boa noite, doutores, boa noite, doutoras, sejam sempre muito bem-vindos à nossa aula. É sempre um prazer tê-los aqui, né? Já estamos aí caminhando para o final do nosso semestre, hoje já é dia 11 de novembro, então é sempre um prazer tê-los aqui. Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós falaremos aí sobre a nova lei de abuso de autoridade, a Lei 13.869, 13.869 de 2019. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Sim, professor. Obrigado, muito obrigado aí pelo feedback, doutoras. Pessoal, então vamos lá. O que nós temos para dizer sobre essa lei, né? Quando nós tratamos aí da lei de abuso de autoridade, da nova lei de abuso de autoridade, essa lei já foi encaminhada aí para vocês. Aqueles que quiserem acompanhar aí pelo computador, pelo Vadmecum, fique à vontade. Lei 13.869 de 2019, né? Eu encaminhei hoje à tarde aí a lei atualizada para os nossos representantes. Então, olha só, né? O que nós podemos aí falar dessa lei um pouquinho? Primeiro, é uma lei que ela teve um trâmite bastante lento, já que ela trata de um assunto extremamente delicado, né? Ela trata ali da conduta de autoridades públicas. Ela trata da necessidade e da responsabilidade que as autoridades públicas têm sobre as suas decisões. O abuso de autoridade ele sempre existiu, mas essa nova interpretação, essa interpretação mais opressiva sobre aqueles que de fato abusam do poder público que têm em razão do cargo, ela era extremamente necessária. E ela veio num momento importante, né? Eu tenho que dizer aqui o seguinte, ela veio num momento importante, ainda com falhas muito graves. Por que as falhas são muito graves? Se ela é uma lei para punir, seja na esfera administrativa, seja na esfera penal, seja na esfera civil, aqueles que abusam do poder que têm no exercício da sua atividade pública, porque olha como isso é importante. A pessoa vai lá, presta um concurso difícil, a maioria dos concursos são sempre muito concorridos, e ela acaba tendo uma conduta que contraria o próprio espírito, né, o próprio objetivo do cargo que ela ocupa, né, contra a sociedade, contra um cidadão de bem. Então ela teria que ser, melhor dizendo, uma lei mais severa, uma lei mais dura. E ainda não. Né? Ela ainda vem, ela prevê as condutas, ela prevê as sanções, ela prevê a possibilidade ali, como eu disse, da responsabilidade penal, da responsabilidade administrativa, da responsabilidade funcional, né, que é a mesma coisa que a administrativa, da responsabilidade civil, mas ainda muito tímida. Né? E quando nós falamos que ela foi uma lei de tramitação difícil, que ela foi uma lei de tramitação muito lenta, para vocês terem uma ideia, ela é uma lei que ela vem sendo discutida desde 2017. Né? É uma lei que veio sendo discutida desde 2017, e aí então ela se firmou, né? Ela se consolidou, ela foi publicada, ela foi sancionada somente em setembro de 2019. Então esse é um aspecto que nós devemos considerar, esse é um aspecto que nós devemos aí observar. Né? Um outro detalhe foi o tempo para que ela pudesse vigorar. Né? Então a vacatio legis dessa lei ela foi de 120 dias. Por que de 120 dias? Né? O artigo 45 ali da Lei 13.869 de 2019 prevê uma vacatio legis de 120 dias. Para quê? Para que todos os agentes públicos, em tese, pudessem tomar conhecimento, né, da sua nova responsabilidade e dos seus limites de atuação, ou seja, aquilo que ele não mais poderia fazer, aquilo que ele vinha fazendo muitas vezes rotineiramente, mas ele não pode mais fazer a partir da vigência dessa lei, em razão da responsabilidade penal, administrativa, no caso funcional, ou civil, que essa conduta, então, dali em diante, poderia gerar. Então, esse é um aspecto extremamente importante. Quando nós pensamos aí na Lei 13.869 de 2019,
ela define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos, né, por servidor ou não, que no exercício de suas funções ou pretexto de exercês-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Né? Isso está escrito ali no artigo 1º caput da Lei 13.869/2019. Né? Importante aqui que nós temos que dizer que ela revogou a antiga lei de abuso de autoridade. Né? A lei que tratava de abuso de autoridade até a vigência dessa nova lei era a Lei 4.898, lá de 1965, ou seja, lá do regime militar. Então, olha só como nós tivemos uma mudança de pensamento, né? Olha só como nós tivemos uma mudança de estrutura na ótica do que é abuso de autoridade, né? A antiga lei, como eu disse, era uma lei de 65 e agora nós temos uma lei de 2019, né? Como eu disse, ainda fragilizada, que demorou muito na sua discussão, mas é uma lei logicamente melhor do que a lei anterior. Então, esse é um fato que nós devemos considerar. A Lei 13.869 de 2019 revogou a Lei 4.898 de 65, né? Que logicamente aí já não se mostrava mais adequada ao mundo e à realidade que nós vivemos. Então, isso é um fato importante, né? Uma outra questão aqui que nós devemos observar, né? Eu passei para vocês aqui agora a definição do crime de abuso de autoridade, tá? A quem se aplica essa lei de abuso de autoridade? Qual é a finalidade dela, né? A que ela se presta? A que ela se destina, né? A lei, então, a nova lei de abuso de autoridade, ela tem como finalidade criminalizar condutas cometidas por agentes estatais que valem-se de seu cargo, função ou mandato eletivo. Então, olha aí, é um agente público, né, temporário ou efetivo. Né? Então, por isso que ele fala cargo, função ou mandato eletivo para, e aí nós temos os verbos, constranger outra pessoa, né, de variados motivos, seja ali por uma questão pessoal, seja por um motivo egoístico, seja por um capricho, seja pelo objetivo de prejudicar terceiras pessoas ou até mesmo para beneficiar a si mesmo ou terceiras pessoas. Então, a finalidade da lei é criminalizar condutas cometidas por agentes estatais que valem de seu cargo, função ou mandato eletivo para constranger outras pessoas, né? E não importa o motivo, né? É isso que é importante dizer. Pode ser, como eu disse, pelo egoísmo, pode ser por capricho, vontade de prejudicar alguém, vontade de se beneficiar, vontade de beneficiar uma outra pessoa, em razão da prática de atos em descompasso com as regras legais. Então, o próprio ato já é um ato ilegal. O próprio ato já é um ato contrário à lei, né? Por isso que nós estamos aqui hoje estudando a nova lei de abuso de autoridade, né? Aqueles que estão aí chegando depois, sejam sempre muito bem-vindos. O nosso estudo hoje é sobre a Lei 13.869 de 2019. Bom, na sequência aí das nossas primeiras introduções sobre essa lei, né? O que nós temos? Olha, acompanha comigo aí, né? Abra a lei, né? A Lei 13.869 de 2019. Abra ela aí no seu computador, no seu celular, no seu vadimeco, acompanhe comigo, né? O que ela traz ali de especial no seu artigo 1º, parágrafo 1º? O que ela traz de especial ali? Né? Ela traz a informação de que todos os tipos penais descritos aqui na lei de abuso de autoridade, elas exigem, esses tipos penais exigem a presença de uma finalidade especial. Ou seja, a ação do indivíduo tem como finalidade algo objetivo. Ou seja, tem como finalidade um objetivo certo e determinado. Né? Tem como finalidade a busca de algo pretendido, de algo pretenso. Então, esse é um fato também que nós aqui não podemos desconsiderar. Esse é um fato aqui que nós temos que levar, de fato, em observação. Né? Então, o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 13.869 de 2019, ele traz para nós que
todos os tipos penais descritos nessa lei, eles exigem, ou seja, é uma conditio sine qua non, uma condição indispensável, né? A presença de um fim de agir, ou seja, de uma busca determinada sobre algo, seja, como nós já falamos, a satisfação pessoal, seja o mero capricho de agir contra o direito alheio, seja pelo intuito de prejudicar alguém, seja pelo intuito de beneficiar a si mesmo ou beneficiar outras pessoas. Então, dessa forma, né, nós temos que concluir aí, nós temos que acabar compreendendo sobre essa lei, né, que os crimes aqui que elas nos traz, que elas nos especifica, eles trazem aí um elemento subjetivo, né, consubstanciado, ou seja, embasado na motivação do agente. O que isso significa dizer? Será que eu posso ter, né, um crime de abuso de autoridade culposo? Será que é possível? Né? Pela nossa observação, não. Então, nós só poderíamos ter crimes de abuso de autoridade quando praticados na modalidade dolosa. Essa é uma primeira premissa aqui que nós estamos observando. Né? Na regra geral da interpretação, é onde vem dizer para nós que nós só poderíamos ter, então, crimes praticados dolosamente, em que esses crimes não admitiriam a figura culposa da prática desses delitos. Por quê? Porque ali no elemento subjetivo do tipo, ou seja, né, na vontade do agente em praticar aquela conduta, deveria estar ali inserido o dolo. Então, essa é uma característica extremamente importante. Bom, dentre esses tópicos que eu passei para vocês aqui, ou seja, dessas condutas dolosas, desses elementos objetivos específicos, vamos lá. Eu disse para vocês que o primeiro deles é prejudicar alguém ou prejudicar outra pessoa, né? E aí, qual o exemplo que nós temos sobre esse fato? Exemplo, promotor de justiça que determina a instauração de um inquérito policial em face de um adversário político de sua família, com a finalidade de render a essa pessoa um desgaste eleitoral nas vésperas de uma eleição, né? Então imagina aí a pessoa ser acusada da prática de um crime. Vamos pensar num crime que atenta contra a moral e os bons costumes nas vésperas de uma eleição. É praticamente fazer com que essa pessoa perca a eleição. Né? Esse seria um exemplo. Vamos pensar aqui naquela outra hipótese. Beneficiar a si mesmo ou beneficiar um terceiro. Qual o exemplo que nós temos desta hipótese, né? Vamos passar para um outro agente público. O caso do delegado de polícia, que se vale da máquina estatal para, de forma indevida, antecipar a atribuição de culpa a um artista famoso, com o nítido propósito de se autopromover e, em seguida, lançar-se candidato ao Senado da República, né? Observando aí já as eleições de 2022. Então, ou seja, olha só como tudo isso vem concorrer para ou prejudicar alguém ou beneficiar-se de forma espúria da prática ali da sua função, né? E a terceira hipótese aí que eu tracei para vocês, que seria a hipótese de por mero capricho ou satisfação pessoal, né? Ali, o que nós teríamos a respeito disso? Primeiro, vamos entender o que significa. Né? O capricho é aquela vontade momentânea, né? Não tem uma razão. É aquela pessoa que vai se satisfazer por algo que é momentâneo, é próprio dela. O que é uma satisfação pessoal? Né? Aí sim, existe uma relação de afetividade do agente com a pessoa e com o fato. Né? Seja para gerar o bem, seja para trazer ali o mal àquela pessoa. Então, nessa interpretação que nós fazemos, nessa interpretação que nós aqui observamos, quando nós tratamos desta lei, né, da Lei 13.869, o que nós podemos observar? Né? O que nós podemos aqui compreender? Qual é o bem jurídico tutelado por essa lei? O que essa lei protege? O que essa lei faz? O que essa lei busca? Né? Então, na verdade,
essa lei não é só para a proteção daquelas pessoas que foram prejudicadas, daquelas pessoas que foram humilhadas, não é só para isso. Lógico que essa pessoa também será uma vítima, mas é mais que isso, é mais importante que isso. Essa lei de abuso de autoridade, ela vem para proteger o próprio Estado. Ela vem para proteger as próprias instituições públicas. Né? Por quê? Porque essa pessoa, esse agente público que está agindo em total desrespeito à legalidade, inicialmente ele está agindo contra o próprio Estado. Ele está agindo contra o próprio órgão público ao qual ele faz parte, contra o próprio órgão público ao qual ele representa em poder, que lhe atribuiu poder, que lhe atribuiu funções. Então, essa é uma perspectiva, né? A perspectiva de que o bem jurídico tutelado é a própria administração pública, é a moralidade administrativa, né? E os direitos fundamentais, logicamente, ali da pessoa que foi vítima também desta conduta, descritos expressamente nos tipos penais. Então, a partir do momento em que nós aqui observamos quais são os bens jurídicos tutelados por essa lei, nós já temos uma visualização panorâmica de quem são os sujeitos passivos, de quem é o sujeito ativo. Né? O sujeito ativo, é lógico que ele é um sujeito ativo próprio. Somente pode ser aquela pessoa que ocupa um cargo público, seja de forma efetiva, seja de forma temporária, não importa, ou que realize uma função pública também de forma terceirizada. Isso é possível também, né? Uma outra questão aqui, e como eu já antecipei para vocês, é o fato de que a proteção da administração pública, da moralidade administrativa e dos direitos fundamentais, então, como eu disse, já nos traz uma visão do sujeito passivo, que em primeiro momento é a própria administração pública, e tudo aquilo que garante, né, a validade dos atos da administração pública, né, de acordo com os princípios da administração pública, conforme vocês já estudaram ou ainda estudarão em direito administrativo, mas também o direito do particular, o direito do cidadão, o direito garantido pela própria, Constituição Federal, no tocante aos direitos fundamentais. Sobre essa situação, então, é onde nós observamos que, além dessa proteção, nós temos que observar que, né, em razão disso, nós podemos aqui afirmar que os delitos desta nova lei de abuso de autoridade são crimes pluriofensivos, ou seja, ofendem mais de um bem jurídico. Crimes pluriofensivos, guardem este termo. Os crimes observados, narrados, descritos na nova lei de abuso de autoridade, Lei 13.869 de 2019, são crimes pluriofensivos. Tanto ofendem a autoridade pública, tanto ofendem a instituição pública, como também ofendem direitos particulares, fundamentais, garantidos aí pela Constituição Federal, né? E muitas doutrinas tratam deste tema. Recomendo aí a leitura do Renato Brasileiro de Lima, né? Ele trata aí desse tema com uma maestria fundamental, né? Um trecho aqui, se vocês me permitem, ele diz o seguinte: a tutela penal dos crimes previstos na nova lei de abuso de autoridade pretende, na realidade, abranger dois aspectos distintos. Em primeiro lugar, visa proteger, a depender do crime em questão, a liberdade de locomoção. Depois, o direito à assistência de advogado, a intimidade ou a vida privada. E, em segundo lugar, objetiva garantir o bom funcionamento do Estado, bem como o dever do funcionário público de conduzir-se com lealdade e probidade, né? Preservando-se assim os princípios básicos da administração pública, como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, conforme nós temos descritos lá no artigo 37 caput da Constituição Federal, né? Então nós temos aqui essa observação sobre o bem jurídico tutelado pela Lei 13.869 de 2019. Pessoal, lembrando, fiquem sempre à vontade, perguntem, participem aí da nossa aula. Qualquer dúvida, qualquer observação, fique à vontade.
Bom, outra questão que parece óbvia também. Quem pode figurar como sujeito ativo nos crimes aí de abuso de autoridade? Aí você vai falar, André, mas nós já falamos sobre isso. O sujeito ativo é todo agente público. Claro que é todo agente público, né? Mas muitas vezes você vai ter que responder essa questão dissertativamente. Então, como é que você responderia de forma dissertativa, de forma correta, né? Sem ser simples demais ou sem se alongar demais, ou seja, no limite certo dessa resposta. Então, se nós tivéssemos que responder, quem pode figurar como sujeito ativo no crime de abuso de autoridade? Então, nós temos ali, né, logicamente que não é um rol taxativo, o artigo, aquele trazido ali, né, incluído pelo artigo 2º da Lei 13.869 de 2019, não é um rol taxativo, né, mas ele cita ali algumas pessoas que podem ser sujeitos ativos deste crime, como lá no inciso 1º, servidores públicos e militares ou pessoas a ele equiparadas. Inciso 2º, membros do Poder Legislativo. Inciso 3º, membros do Poder Executivo. Inciso 4º, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público. Inciso o quarto, quinto é membros do Ministério Público, sexto, membros dos tribunais ou conselhos de contas, né? E lá no parágrafo único, ele também nos traz aí uma informação importante, que reputa-se agente público. Olha só como é interessante. O Código Penal, ele traz o seu próprio conceito de funcionário público. O direito administrativo, na sua legislação própria, também tem o seu próprio conceito de funcionário público. Então é importante, no estudo de vocês, na busca de vocês, que vocês consigam traçar o perfil do Código Penal, do direito administrativo e dessa legislação esparsa. Por quê? Porque aqui o parágrafo único diz assim: reputa-se agente público para efeito desta lei, ou seja, não para as outras aplicações, para efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo, ou seja, por aquilo que diz ali o parágrafo 2º, perdão, o artigo 2º, né, desta lei aqui em análise. Só que isso não é o suficiente. Essa não é análise suficiente para nós compreendermos quem pode ser o sujeito ativo deste crime. Para isso, nós temos aí duas observações a fazer. Primeira, é um crime próprio. Somente pode praticar esse crime aquele em que o tipo penal exige uma qualidade especial do agente. No caso, qual é a qualidade especial que o tipo penal exige para esta lei? Agente público. Ele não fala funcionário público, ele não fala empregado público, ele não fala que ocupa um cargo público, ele fala em agente público. É diferente, é mais amplo. Ele é mais amplo, esse conceito. Uma segunda observação que nós temos que fazer. Primeiro, né, e eu já até adiantei essa observação ali acima também, em que o rol elencado nos incisos do artigo 2º desta lei é exemplificativo. Não é um rol taxativo. Então ele vem para nos dar uma noção de quem pode ser o sujeito ativo deste crime, né? Somente aqueles? É claro que não. Existem outros que não foram ali citados, que também podem responder pelas suas condutas nos termos desta nova lei de abuso de autoridade. Então isso é extremamente importante dentro desta nossa análise, né? Uma outra observação. O parágrafo único, lá do artigo 2º. O que ele faz? Quando ele nos dá aquela explicação de quem pode, então, de forma mais ampla, agora abrindo ali espaço para ser o sujeito ativo deste crime. Ele é, na verdade, ali uma norma penal explicativa. Ou seja, o que ele faz? Qual é a finalidade dele? Esclarecer o conteúdo, né, de outra regra penal. Ou seja, é o que eu disse para vocês.
A partir do momento em que no Código Penal eu tenho um conceito de funcionário público, a partir do momento em que no direito administrativo eu tenho um conceito de funcionário público, e ali o parágrafo único diz, considera-se agente público para os efeitos desta lei, então assim, ele vem dizer, olha, cuidado, existem regras específicas para a compreensão. André, mas se eu for analisar, será que não vai ser tudo igual? Cuidado com a interpretação. Nós temos diferenças, porque se nós não tivéssemos diferença, não haveria por que ter essa informação de forma expressa. Né? Ou seja, eu aplicaria, por analogia, os outros conceitos que eu tenho de funcionário público, mas aqui ele fala agente público. Né? Não existem palavras sem importância no direito. Uma outra questão que nós temos que observar aqui é que o conceito de agente público ele é muito maior, ele é muito mais amplo do que o conceito de funcionário público que é trazido ali no artigo 327 do Código Penal. Então, esse já é um ponto de diferença. O conceito do Código Penal ele é mais restritivo. O conceito do Código Penal ele é mais enxuto do que o conceito trazido aqui no parágrafo único do artigo 2º, ou seja, ele é mais amplo. Então, isso ele vai atribuir responsabilidades que não são atribuídas pelo Código Penal. Aí você fala assim, André, mas agora ficou complicado, como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou saber qual lei eu vou utilizar? Por aquelas nossas aulas lá do primeiro semestre, quando nós estudamos o princípio da especialidade. Ou seja, quando aplica-se de forma específica a lei que é específica ao fato. A lei especial se sobrepõe à norma geral. Então, esta é uma explicação importante. Ou seja, o conceito de agente público é muito mais amplo do que o conceito, por exemplo, trazido no artigo 327 do Código Penal, que fala ali funcionário público. Então, essa é uma questão extremamente importante. Né? Aí vem um outro detalhe, olha que observação interessante é essa. Ainda que o agente público esteja de férias ou de licença, ele ainda poderá ser sujeito ativo de um crime de abuso de autoridade. Então, ou seja, é um crime que pode ser praticado fora do exercício da atividade pública. Né? Ainda que a pessoa esteja de férias, ele pode se valer do cargo que ele ocupa, seja, por exemplo, pela apresentação de uma carteira funcional nas suas férias, para poder ter uma vantagem que ele não teria caso ele não fosse funcionário público. As famosas carteiradas, está cheio de carteirada por aí. Né? Então, ou seja, esse é um fato extremamente importante. Uma outra questão que nós temos que observar, isso eu estou dizendo de quem está de férias ou de licença, pode ser sujeito ativo deste crime. E aí vem a pergunta, será que o aposentado, será que o agente demitido não pode ser mais aí o sujeito ativo deste crime? Exatamente. O aposentado, prestem atenção, o agente público aposentado, o agente público demitido, ele não pode ser sujeito ativo deste crime. Ele vai responder nos termos lá do Código Penal, mas não da lei de abuso de autoridade. Por quê? Porque a aposentadoria, porque a demissão rompe o vínculo que ele tem com o poder público. O único direito que ele tem sobre o poder público naquele momento, o aposentado, é a sua aposentadoria. E o demitido não tem mais nada. Então, esse é um fato que nós, logicamente, aí temos também que considerar. Estando na atividade em que pese de férias ou de licença, ele pode ser o sujeito ativo na prática desse crime. Quando demitido ou aposentado, não responderá mais nos termos da lei de abuso de autoridade. Uma outra questão aqui que nós podemos observar, né? Olha só como eu digo que agente público tem um conceito amplo. Olha só como eu digo que o agente público é diferente de funcionário público, né? Quem talvez já passou pela cabeça aí a figura do tutor, do curador, do administrador da massa falida, do inventariante. Ou seja, são todas as pessoas que representam a legalidade do Estado. Eles têm ali na sua atividade uma natureza privada. E aí?
será que eles podem, então, responder pela lei de abuso de autoridade? Não podem ser sujeitos ativos do delito de abuso de autoridade. Tutores, curadores, administradores de massa falida, inventariante. Nós temos que compreender a natureza da ação dessas pessoas. Não é uma natureza pública. Não representam o poder público. Não tem poder investido pelo poder público com finalidade pública, porque a finalidade é privada. Se a finalidade é privada da sua atuação, ele não responde pela lei de abuso de autoridade. Agora, e o advogado dativo? E nós, advogados, né, que somos nomeados pelo Estado, que somos remunerados pelo Estado para defender as pessoas carentes, para garantir o direito ao acesso à justiça, o direito ao contraditório, à ampla defesa, em nós, advogados dativos, né, que atuamos pela assistência judiciária no Estado de São Paulo, ou somos nomeados como dativos em outros estados aí, onde a Defensoria Pública não consegue abarcar toda a demanda de pessoas carentes que precisam da assistência jurídica. E nesses casos, olha só, quem é primeiro o defensor dativo? Aqueles que são nomeados pelo juízo para prestar assistência jurídica aos hipossuficientes no local onde não há defensoria pública devidamente instalada. Sobre esse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, dizendo que, embora não sejam defensores públicos, devem ser considerados funcionários públicos para fins penais, com base no artigo 327 do Código Penal, motivo pelo qual devem ser considerados agentes públicos para os crimes de abuso de autoridade nos termos do artigo 2º da Lei 13.869 de 2019. Então, advogado dativo responde pelos seus atos nos termos da Lei de Abuso de Autoridade. Não temos as vantagens de um agente público, não temos as vantagens de um funcionário público, mas temos a responsabilidade de um funcionário público. Então, esse é um aspecto extremamente importante. Esse é um aspecto que nós devemos considerar, né, quando nós assumimos o ônus, né, nem só o bônus, mas o ônus de ser um advogado ativo, de estar ali na condição de um agente público. Uma outra questão. Será que é possível um particular cometer um delito de abuso de autoridade? E aí, será que é possível? Nós sabemos que, por vezes, os crimes praticados por funcionários públicos na sua essência, a eles pode concorrer um particular. Né? Nos termos ali do artigo 29, que fala do concurso de agentes, nos termos do artigo 30 do Código Penal, olha como a parte geral do Código Penal é importante. Né? Nos termos do artigo 30 do Código Penal, ele de forma expressa diz que, estabelece que as circunstâncias de caráter pessoal, quando elementar do crime, comunicam-se a todas as pessoas que nele se envolvam. O que significa dizer? Qual é a elementar do crime que nós estamos aqui estudando? Ser funcionário público. Então, se um deles é funcionário público e ele preenche essa elementar do crime, essa elementar do crime vai se estender aos demais. Ou seja, a condição de agente público de um, por ser elementar do tipo penal, dos crimes aqui que nós trataremos adiante, comunica-se ao particular. Então, é possível que um particular cometa um crime de abuso de autoridade. É possível que alguém que não tem vínculo nenhum com o Estado responda por um crime de abuso de autoridade. Quando? Quando concorrer com alguém que preenche essa elementar. E se essa pessoa preenche elementar, se estenderá aos demais a responsabilidade aplicada nos termos desta lei. Né? Então, esse é um fato também extremamente aí importante. Já que falamos bastante aí sobre o sujeito ativo, temos também que falar sobre o sujeito passivo. Quando nós tratamos do sujeito passivo, né, do crime aí de abuso de autoridade, logicamente que nos fica uma versão mais simples de que pode ser qualquer pessoa, né?
mas ele também tem aí as suas particularidades. Será que o Estado é o sujeito passivo no crime de abuso de autoridade? Será que nós temos um sujeito passivo mediato e um sujeito passivo imediato? Então, na verdade, a partir do momento que nós já temos uma visão geral sobre o sujeito ativo, sobre a finalidade, sobre o conceito, né, sobre o elemento objetivo da proteção do bem jurídico nos termos da lei do abuso de autoridade, nós já podemos concluir também que quando nós tratamos dos delitos relacionados nesta lei de abuso de autoridade, são delitos de dupla subjetividade passiva. O que é que isso significa dizer? Que nós temos duas vítimas, né? O cidadão que teve seu direito fundamental violado por uma autoridade, ele é o sujeito imediato. Ele é o sujeito direto daquela prática e daquela conduta. Já o Estado, que é aquele que outorgou o cargo, a função pública àquele criminoso, o Estado é aquele que confiou poderes a essa pessoa que agora pratica um crime, ele é considerado como um sujeito passivo, mediato e indireto. A nossa doutrina ela é pacífica? Não, não é. Tá? A nossa doutrina não é pacífica sobre essa classificação. Por exemplo, existe aí um grande doutrinador que diverge desta posição, né? Olha aí, o Damásio Evangelista de Jesus. O que ele dizia? É evidente que, às vezes, o Estado ou outra entidade de direito público é o único sujeito passivo. Exemplo, atentado ao sigilo de correspondência em que o próprio Estado seja o titular do direito. Aí não tem o sujeito passivo, pessoa física, cidadão. Aí nós só temos um sujeito passivo, que é o Estado, e ele deixa de ser o mediato, o indireto, para ser o imediato, ou seja, o direto. Então, podem haver exceções. Nem sempre, os crimes de abuso de autoridade terão uma dupla subjetividade passiva. Pode ser? Pode, quando envolver tanto o Estado como um particular que teve lá o seu direito fundamental violado. Mas existem hipóteses, existem aí exceções em que, né, somente o Estado será vítima, em que somente o Estado será ali a pessoa de forma direta, né, de forma vitimizada pela conduta do agente público. Então esse é um aspecto também. Como eu já frisei anteriormente, e aí isso já não há mais dúvidas para nós, para que esse crime ocorra, para que esse crime exista, só para reforçar o que já foi dito aqui, o crime deve ser praticado na modalidade dolosa. Né? Não admite aqui a lei de abuso de autoridade, a nova lei de abuso de autoridade, não admite a figura culposa na prática desse delito. Então, lá no elemento subjetivo do tipo, só pode ser doloso. No elemento subjetivo do tipo, não admite culpa. Ou seja, e aí se nós formos voltar ao conceito de dolo e de culpa, dolo é vontade livre e consciente, com nenhum vício de vontade aparente ou não, né, na prática de uma conduta. Já a culpa, ela existe quando o agente pratica a conduta alicerçado pela imprudência, imperícia ou negligência, ou seja, sem o intuito da finalidade. E aqui não. Né? Aqui nós temos o intuito da finalidade. Aqui nós temos a objetividade quanto à prática deste crime. Então, né, além de ser um crime doloso, conforme nós acabamos de concluir, não admitindo a modalidade culposa, ainda tem mais. Ainda tem que existir na prática dessa conduta, tem que existir no interesse do agente dessa conduta um fim específico. Olha só, é necessário ainda um especial fim do agente de exceder, abusar da autoridade que lhe é concedida. Então, além de ser doloso, tem que ter uma finalidade específica, tem que ter uma finalidade própria para o julgamento dessa conduta,
para o julgamento desse desejo. Então, esse é um fato. Além de ser doloso, tem que ser um crime doloso com finalidade específica. Tem que ser um crime doloso com um fim, um objetivo certo e determinado ao qual o agente ativo da prática dessa conduta ali a exerce. Vamos falar um pouquinho agora também sobre a competência, né? Um tema tão importante aí do processo penal, jurisdição e competência, né? Um tema aí que demanda tanto estudo para que nós possamos compreender, para que nós possamos responder sobre ele, jurisdição e competência, um tema extremamente importante. Quem quiser rever essa matéria, vai lá no nosso canal, nós temos lá aulas atualizadas sobre jurisdição e competência, tá? É só pesquisar lá, se alguém não conseguir localizar, me procura, pede para mim que eu mando o link lá da playlist para vocês. Quem estiver estudando para concurso público, cai em concurso público, jurisdição e competência. Pessoal, lembrando aí, olha, nós temos concursos públicos abertos à inscrição, Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, estamos na iminência da abertura do concurso de Polícia Civil para o estado de São Paulo, fiquem atentos aos próximos dias, deve ser liberado o edital. Então, para aqueles que têm interesse aí já em prestar concurso, né, quem já tem algum curso superior, quem já tem experiência jurídica, né, mas lá ele exige a formação em bacharel, mas quem tiver interesse em prestar concurso aí para escrivão, para investigador, fique atento aí, são muitas vagas à disposição, fiquem atentos, e essa matéria é uma matéria extremamente importante, inclusive essa matéria que nós estamos estudando, né, toda a parte de legislação extravagante que nós estudamos esse ano, toda a parte, ela foi ali, estava inserida no edital do concurso de 2018. Então, todas as nossas aulas caem no concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, né? Inclusive as aulas de processo penal, direito constitucional, direitos humanos e assim por diante. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a competência para processar e julgar os crimes de abuso de autoridade. Será da justiça ordinária, ou seja, né, a competência para julgamento é ou da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. O que determina isso? Como é que eu vou saber se a competência é da Justiça Federal ou da Justiça Federal? Né? De forma residual. O que significa isso? O que é a forma residual? Você vai lá no artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal e vai ler. Ele vai dizer o seguinte: compete à Justiça Federal julgar delitos de abuso de autoridade que viole bens, interesses ou serviços da União Federal, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Exemplo: crime de abuso de autoridade cometido por um agente federal no interior de uma delegacia de polícia federal. Também será ainda competência da Justiça Federal se o crime de abuso de autoridade for cometido a bordo de navio ou aeronave, nos termos do artigo 109, inciso 9º, também da Constituição Federal. Bem como se o crime for praticado contra índio ou por índio, envolvendo a disputa sobre direitos indígenas. Artigo 109, inciso 11 da Constituição Federal. Agora, olha como é interessante. Por isso que eu disse que é residual para a Justiça Estadual. Ou seja, não caracterizada qualquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal, aí abre-se a possibilidade, por exceção, da competência de julgamento pela Justiça Estadual. Então, como é que você vai saber? Você vai no artigo 109 e vai ver qual é a competência da Justiça Federal. Não está inserido ali nenhuma das hipóteses da Justiça Federal, você automaticamente sabe que agora a competência de julgamento daquela conduta é da Justiça Estadual. Por isso que eu disse que ela é residual. Ou seja, o que não é da Justiça Federal, que é expresso, acaba sendo da Justiça Estadual. Uma observação importante sobre esse assunto. Qual é aqui a observação? Primeiro, o simples fato do agente pertencer à administração pública federal não fixa a competência da Justiça Federal, devendo o fato ou de alguma forma atingir bens, serviços
ou aquilo que interessa à União. Se esse foi ali o entendimento do STJ. Então, o STJ já afirmou posicionamento. Olha, não é porque o agente público é federal que sempre será julgado pela Justiça Federal. Né? O STJ decidiu, então, firmou o posicionamento, né, nesse sentido, né, por meio de julgamento aí, do habeas corpus e por meio de julgamento de súmulas. Então, ou seja, esse é um fato importante. A partir do momento em que o funcionário é federal, você já tem que olhar com uma finalidade de competência federal. O bem jurídico federal foi atingido? Não. Então é competência da Justiça Estadual, se não está dentro do rol da competência da Justiça Federal do artigo 109 da Constituição Federal. Sobre ainda este tema, de acordo com o Código Penal Militar, por quê? Porque muito se fala também do abuso de autoridade por policiais, sejam policiais civis, sejam policiais militares, né? Então nós temos uma súmula aqui que trata deste tema. A súmula 172, 172 do STJ. O que essa súmula fala? Né? Ela diz: compete à justiça comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Então, isso é o que diz a súmula 172 do STJ. Né? Então, ou seja, isso vem de encontro aí àquilo que nós observamos. Tá? Então, esse é um fato também extremamente importante. Agora, para toda regra no direito, vocês sabem que existe aí a exceção. O que existe? Existe a Lei 13.491 de 2017, 13.491 de 2017, que diz o seguinte: o crime de abuso de autoridade pode ser enquadrado como um crime militar, bastando para tanto ter correspondência com alguma das hipóteses do artigo 9º, inciso 2º do Código Penal Militar, ou seja, em tempo de paz. Né? E será da Justiça Militar em tempo de guerra. Então, esse é um fato extremamente importante, né, que nós devemos observar. O artigo 9º do Código Penal Militar ele vai dizer o seguinte, lá no seu inciso 2º. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Inciso 2. Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados, letra A, por militar em situação de atividade ou assemelhado contra militar na mesma situação ou assemelhado. Letra B. Por militar em situação de atividade ou assemelhado em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil. Letra C. Por militar em serviço ou atuando em função em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado ou civil. Tá? Então, fiquem atentos, logicamente, que esta é uma exceção da exceção, né? Nós não vamos nos pautar aqui pela exceção, já basta a regra que já é bastante complexa aí. Bom, e aí vem um outro detalhe. Já falamos de competência, precisamos falar de ação penal, né? A ação penal, nos termos da Lei 13.869 de 2019, a nova Lei de Abuso de Autoridade, que tipo de ação penal ela prescreve, ela determina nesses crimes? Né? Nós sabemos quais são as espécies de ação penal. Eu tenho ação penal pública, tenho ação penal privada. Eu tenho ação penal pública incondicionada e tenho ação penal pública condicionada à representação. Na ação penal privada, eu tenho a ação penal privada personalíssima, eu tenho a ação penal propriamente dita, que é a regra, e tenho a ação penal subsidiária da pública. Na lei, a lei aí dos crimes de abuso de autoridade, ela vai dizer o seguinte: lá no seu artigo 3º, caput, diz que os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada, né? Ou seja, em prol do princípio da oficiosidade, o Ministério Público, então, tem o dever de promover a persecução penal diante de um crime de abuso de autoridade, independentemente de representação do ofendido ou da existência de notícia crimes,
formulada por qualquer do povo. Por quê? Porque nós já vimos, por exemplo, que até o particular pode não figurar. O particular pode até não figurar como sujeito passivo aí neste crime. Mas não tem como o Estado não figurar como sujeito passivo neste crime. Por quê? Porque o funcionário público traiu a confiança do Estado. Porque o funcionário público excedeu, exacerbou na sua utilidade do poder público que a ele foi investido. Então, ou seja, dentre essas características, aplica-se o princípio da oficiosidade, no qual o Ministério Público tem a obrigação, tem o dever ali de promover a ação penal nessas hipóteses, logicamente presentes os indícios de autoria e a certeza da materialidade. Agora, se é ação pública incondicionada, logicamente que admite-se também a ação penal privada subsidiária da pública em caso de inércia do Ministério Público na proposição da ação penal. Então, se existem esses elementos, o Ministério Público não propõe ação penal, cabe aqui a ação penal privada subsidiária da pública. Então, é possível também que exista aí a ação penal privada subsidiária da pública. E nessa hipótese, nós vamos seguir a regra geral, né? Que também vem aqui repetida, prevista no parágrafo 3º, perdão, no artigo 3º, parágrafo 2º da lei, que vai dizer que essa ação privada subsidiária da pública deverá ser exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Então, aqui segue a regra geral, né, do processo penal. Ou seja, prazo de 6 meses, nessa hipótese, nessa ótica aqui do Ministério Público não promover a ação penal no lapso temporal que ele tem. Então, essa é uma informação extremamente importante, né? Eu disse para vocês no início da aula que esta é uma lei importante, que esta é uma lei nova, mas que esta é uma lei que ainda poderia ser aplicada com mais garantia de justiça, com mais severidade na sua pena, né? Com um caráter pedagógico punitivo mais correto, mais adequado à gravidade do crime. O artigo 4º dessa lei, ele traz aqui os efeitos da condenação. Quais são os efeitos? Primeiro, inciso 1º do artigo 4º, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofrido. Então, existe aqui já a previsão legal da ação civil ex delicto, né? Ou seja, da ação penal servir como um título executivo ao final da sua sentença a ser executado no juízo civil, não dependendo de dilação probatória, né? Então, isso é importante. Inciso 2. A inabilidade para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Inciso 3. A perda do cargo, do mandato ou da função pública. Parágrafo único. Os efeitos previstos no inciso 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Então, primeiro, não é automático, não é em todas as hipóteses, né? E fica a critério do magistrado aí essa compreensão, fica a critério do magistrado essa interpretação, né? Então, nós observamos aí que o primeiro efeito é um efeito extrapenal, né? O primeiro efeito é um efeito extrapenal, ou seja, ele tem característica civil, né? Que é indenizar o dano causado pelo crime. O segundo efeito também é um efeito extrapenal da condenação, né? Porque tem como finalidade ali a inabilitação para o exercício de cargo, função ou mandato. Então, é um efeito extrapenal também, que ele está aqui de acordo com a restrição a um direito. E o terceiro efeito é também considerado um efeito extrapenal da condenação,
porque nós estamos falando de perda de cargo, mandato ou função. Então, no efeito 2, é a inabilitação para o exercício. No efeito 3 é a perda do cargo, mandato ou função. Tá? Por quê? Onde é que os efeitos penais estarão? Na dosimetria da pena de cada um dos tipos penais. Então, os efeitos da condenação. Você fala, André, eu lembro que você falou de efeito da condenação no Código Penal uma vez. E onde é que está? Se vocês quiserem observar isso e fazerem esse paralelo, né, os efeitos da condenação no direito penal estão ali nos artigos 91 e 92. Né? Então, se você for lá no Código Penal, fizer esse comparativo, essa análise, dos artigos 91 e 92, para com o artigo 4º da lei do abuso de autoridade, você vai ver que ele tem uma leve semelhança ali. Né? O princípio é o mesmo. O efeito ele não tem característica penal, até porque a característica penal ela já é observada ali na própria dosimetria da pena, na prática ali destes crimes. Tá? Então, essa é uma forma extremamente importante. Um outro fato é, será que o crime de abuso de autoridade pode ser considerado ali, como nós conhecemos, um crime de menor potencial ofensivo? Ele pode ter a sua pena substituída por penas restritivas de direito? Será que isso é possível? Né? É possível, já respondo para vocês. Né? É possível, porque está previsto no artigo 5º desta lei. Né? O artigo 5º desta lei ele prevê a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade, por exemplo, por penas restritivas de direito. Né? Em quais hipóteses? Letra A, na prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, suspensão do exercício de cargo ou da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Né? Então é importante. Ou seja, onde é que nós já analisamos isso? Nós já analisamos essa hipótese, né, da substituição de pena lá na Lei 9.099 e nós analisamos também quando nós estudamos o artigo 44 do Código Penal. Ou seja, as penas restritivas de direito podem ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativamente, conforme preleciona lá o artigo 44, né? Logicamente, porque nós não temos uma regulação específica. Então, nessa situação do artigo 5º, aplica-se subsidiariamente o artigo 44 do Código Penal. Então, essa é uma forma importante. Quando nós pensamos nas penas aplicadas aos crimes de abuso de autoridade, nós temos sanções de 3 naturezas, né? Conforme vocês já observaram no que eu já disse até agora. Quais são as 3 naturezas? Civil, administrativa e penal. E elas são aplicadas, pessoal, autonomamente. Uma não tem relação com a outra. Né? A pessoa pode ser punida na esfera civil, administrativa e penal? Pode. Ela pode ser punida apenas em uma dessas esferas? Também pode. Tá? Então, e esse é um traço dessa legislação extremamente importante. Elas podem ser aplicadas cumulativamente, elas podem ser aplicadas alternativamente. Qual é a limitação que existe? Que elas não sejam aplicadas sobre o mesmo direito. Que elas não restringam sobre o mesmo direito, ou seja, que não exista aí o bis in idem. Né? Vamos ver aqui se nós temos alguma questão. Dr. Clayton, eu não consigo ler porque ficou grifado aqui em branco. Eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo ler. Mas ele fala aqui, deixa eu ver se eu consigo compreender. Compete à justiça comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade e ainda que praticada em serviço. Olha só, interessante aí, tá? Deixa eu ver. Aqui fala então do artigo 9º, então nós já temos aí uma decisão, né? Nós já temos aí uma posição quanto a esse tema. Olha como é interessante a lei, né? A lei ela é prevista de uma forma e a compreensão pelo julgamento, a compreensão da interpretação dela, ela vai sendo alterada. Né? E isso é comum. Né? Na verdade, eu já vi várias hipóteses práticas em que o militar ele é punido pela justiça comum e não pela justiça militar. Tem até um fato de um militar aqui em Jales que atirou numa perseguição, acabou
ali atirando contra uma pessoa. Não me lembro agora se essa pessoa faleceu ou veio a ficar paraplégica. Foi julgado, não lembro se foi condenado ou absolvido, foi julgado pela Justiça Comum. Então, importante observação aí, Dr. Cleiton, muito obrigado pela contribuição aqui com a nossa aula, doutor. Muito obrigado. E essa é uma interpretação importante que vem de encontro aí a melhor interpretação, então, nos termos da lei. Então, olha só como é interessante aí e como é importante, mais uma vez, a participação de vocês, pessoal. Muito obrigado ao doutor Cleiton aí por essa contribuição para a nossa aula. Vamos lá. Continuando, então, pessoal. O artigo 7º desta lei, ele vai tratar aqui do que? Ele vai tratar sobre esse aspecto da independência das penas, né, das punições que podem ser aplicadas. E essa independência ela é extremamente importante. Ele vem dizer para nós que não existe uma correlação ou impedimento para que a pessoa seja julgada, para que a pessoa seja processada, ou seja, condenada, no caso aqui, por mais de uma dessas sanções, né? Seja a sanção administrativa, seja a sanção penal ou a sanção civil. Aqui, doutor, consegui pelo chat aqui abrir a sua matéria, vamos até analisá-la um pouquinho melhor, eu acho que é importante. A última parte dela aqui, olha só. A partir de tal conclusão, posicionamentos cristalizados em súmulas de tribunais superiores estão superados, como, por exemplo, aí a súmula 172, né, do STJ, que dizia, né, que compete à Justiça Comum processar e julgar crime militar por abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Claro, né, se o inciso 2 do artigo 9 do Código Penal Militar, com a sua nova redação, faz referência à legislação penal, lato sensu, abrange o crime de abuso de autoridade, cuja competência para julgamento não mais será da Justiça Comum, mas da Justiça Militar. Então, nós temos aí também essa informação extremamente importante, né? Entre essa questão, como eu disse, é importante da competência, sobre a competência de quem aí julgará estes crimes. Então, é importante conseguir ler ali, e é muito interessante essa matéria, depois vou até me aprofundar nela. Como eu dizia sobre a independência da aplicação das sanções, sejam elas civis, administrativas ou penais ou criminais, né? Logicamente aí que não existe mais nenhum questionamento sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham que ser decididas. Então, logicamente, é um ponto pacífico ali de análise sobre esse fato, né? E sobre essa observação, nós temos lá o que diz o artigo 65 do Código de Processo Penal e também o artigo 8º da lei aqui do abuso de autoridade, que diz o seguinte, né? Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Ou seja, o que nós temos que observar? As alterações no Código Penal, em razão dessa legislação, mas também em razão da legislação relacionada lá, né, a nova legislação sobre os crimes em si, né? O ministro Moro, à época, conseguiu alteração do próprio Código Penal a esse respeito. Foi uma grande luta do atual governo, né, trazer também para o militar as hipóteses de exclusão de ilicitude que são delimitadas lá no artigo 23. Né? Então, em sentença penal definitiva, obsta a rediscussão do assunto na esfera civil e administrativo disciplinar, gerando, então, eficácia preclusiva subordinante. Então, ou seja, é uma forma de proteção daquele que tem que agir, muitas vezes, aí no limite da ação, né? Tem que agir aí no limite exigido para a aplicação da lei. Então, eu concordo com essa alteração, eu penso que foi um acréscimo extremamente importante aí sobre esse fato. Né? A partir do artigo 9º da lei, o que nós temos? Nós temos os crimes em espécie, tá? Os crimes em espécie, como nós vimos toda a parte geral hoje, os crimes em espécie nós vamos analisar num outro momento, de uma forma pontual, de uma forma
específica, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui hoje, né, essa introdução do artigo 1º até o artigo 8º, eu estou aqui à disposição de vocês, fiquem à vontade, perguntem, participem, né? Aqueles aí que são militares, aqueles que são civis, se quiserem falar, aqueles que são funcionários públicos, aqueles que são agentes públicos, se quiserem aí manifestar, colocar o seu posicionamento sobre essa lei, fiquem à vontade. Eu vou aqui abrindo o sistema para já fazer a chamada de vocês, pessoal.